Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos na casa de Deus, numa noite da quarta-feira, que é noite de pedidos de orações, para adorar o nosso Deus. Vamos curvar nossas fontes para falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos aqui na sua santa casa para mais uma pregação da sua palavra. Que o Espírito Santo esteja aqui envolvido entre nós durante toda a programação. Nos abençoe, ilumine o pregador. Isto eu te peço em nome de Jesus. Amém. Continuar a adoração, cantando agora o hino Vencendo, Vem Jesus, número 152. Já refúgio a glória eterna de Jesus. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis. Os sinais da sua vinda jamais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus.
Chegou o momento de elevar as nossas preces e os nossos pedidos de oração ao nosso Deus eterno. Vou dar alguns segundos para que vocês possam fazer suas preces. Em seguida, iremos orar. Oremos. Querido Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por a oportunidade de estar aqui na Santa Casa de Oração. Obrigada por tudo. Abençoa, Pai, todos os pedidos que aqui foram entregues a Ti. Sabes o porquê de cada um. Que possas, ó Pai, da Tua Santa Casa. Desde já, Senhor, te agradecendo. Fica conosco. Abençoa o pregador. Desde já te agradeço. Amém. Tua presença vale mais que ouro puro, ou qualquer riqueza que tenha no mundo. Nada poderá me afastar de Ti, Senhor. Tu és minha prioridade. Oh, eu quero estar para sempre preso em Teus braços de amor, sentir Tua presença em qualquer lugar aonde for. Que eu seja somente contigo, meu Deus, meu Pai, meu amigo. Não abro mão da Tua presença aqui, e mesmo se o dinheiro me faltar, a melhor parte que existe em mim é Tua essência, é Tua essência. Se na dispensa nada eu tiver, Tua providência eu vou esperar. E mesmo se o mundo desabar, a Tua essência eu vou preservar. Eu quero estar para sempre preso em Teus braços de amor, sentir Tua presença em qualquer lugar aonde for. Que eu seja somente contigo, meu Deus, meu Pai, meu amigo. Não abro mão da Tua presença aqui, e mesmo se o dinheiro me faltar, a melhor parte que existe em mim é Tua essência, é Tua essência. Se na dispensa nada eu tiver, Tua providência eu vou esperar. E mesmo se o mundo desabar, a Tua essência eu vou preservar. Não abro mão da Tua presença aqui, e mesmo se o dinheiro me faltar, a melhor parte que existe em mim é Tua essência, é Tua essência. Se na dispensa nada eu tiver, Tua providência eu vou esperar. E mesmo se o mundo desabar, a Tua essência eu vou preservar. Eu quero Tua presença, eu quero Tua presença. Do que adianta ganhar o mundo e não ter a Tua essência? Eu quero Tua presença, Senhor. Eu quero Tua presença, Senhor. Do que adianta ganhar o mundo e não ter a Tua essência?
Olá, seja bem-vindo a mais um encontro dessa série que nós estamos aí desvendando mistérios da profecia bíblica. Na Bíblia nós temos vários livros onde nós temos revelações quanto ao futuro. Livro de Daniel, livro de Apocalipse, também porções da Bíblia nos Evangelhos e outros livros do Antigo Testamento. Nós estamos no segundo encontro e hoje nós vamos ver os sinais da última crise que esse mundo vai enfrentar. Os sinais da última crise que esse mundo irá enfrentar. Obrigado por sua presença. Sempre acompanhe conosco aí os nossos vídeos, as nossas transmissões. E esse é o momento de você pegar a sua Bíblia que nós vamos estudar a Palavra de Deus. Mas antes de abrirmos a Palavra de Deus, eu gostaria de citar para você uma cidade. Essa cidade é Jerusalém. Jerusalém é um exemplo em miniatura da última crise que esse mundo vai enfrentar. É interessante que lá em Jerusalém, no lado oriental do monte, está um dos 9 portões dessa cidade. O portão do templo ainda está fechado, mas muitos judeus acreditam que é nesse portão que o Messias, quando vir a esse mundo, vai passar por esse portão dourado. Os judeus ainda aguardam o Messias. Nós cristãos acreditamos que ele já veio a esse mundo. Então os judeus que morreram, segundo essa crença judaica, ressuscitarão. E o Messias trará a glória e o esplendor de volta a Israel. Essa é uma crença judaica. Que o Messias ainda vai vir e que vai passar por esse portão dourado que está fechado. Mas amigos, Jesus, que é o Messias, que já veio há mais de 2000 anos atrás, ele ensinou diferente. Ele ensinou diferente. Muitos cristãos acham que a última guerra será travada ali literalmente. Literalmente. Por isso que a defesa de Israel por grupos cristãos lá nos Estados Unidos estão sempre preservando a cidade de Jerusalém. Mas só que Jesus, como eu disse para você, ensinou um pouco diferente. Jesus falou que Jerusalém seria cercada e destruída por um exército, e você pode acompanhar em Lucas 21, verso 20. Pode acompanhar isso na sua Bíblia. E como Jesus predisse, no ano 60, depois de Cristo, Tito, um grande general romano, invadiu a cidade e destruiu a cidade completamente. Milhares morreram pela fome, espada e chamas. Jesus, em muitos sermões seus, apontava para um futuro. Jesus, o Messias, que foi rejeitado por muitos judeus, apontava para um futuro glorioso, mas um futuro com Deus, com a eternidade. Jesus não dizia que o seu reino era dessa terra, mas que o seu reino viria dos céus. Mas, amigos, eu gostaria de estudar um desses sermões proféticos de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 24, verso 3. Mateus 24, verso 3. Esse é um texto interessante, porque no diálogo entre Jesus e seus discípulos, enquanto ele falava dessas coisas, de outras coisas que aconteceriam no futuro, os discípulos ficaram talvez ali com um pouco de medo e perguntaram a Jesus quando aconteceriam essas coisas das quais Jesus estava falando. E Mateus 24, verso 3 diz assim: perguntaram, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ora, os discípulos, eles sabiam que algo iria acontecer. Porque Jesus estava dizendo isso para eles. Mas eles queriam saber quando aconteceriam. E é por isso que eles pedem um sinal. Um sinal da vinda, da segunda vinda de Jesus. Sabe, amigos, 2 perguntas respondidas nós temos aí em Mateus 24. 2 perguntas, da qual Jesus responde aos discípulos. Olha só. Primeira pergunta: quando sucederão essas coisas? Essa pergunta está relacionada à destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo. A segunda pergunta é:
que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus está falando de algo próximo ao tempo dele, ao tempo dos discípulos ali. E Jesus está falando de algo que aconteceria no final de todas as coisas, no tempo do fim. E é isso que trouxe ali curiosidade aos discípulos. E nós vamos então aprender um pouco sobre essas questões. Olha só, a destruição de Jerusalém foi uma miniatura prévia da crise antes da segunda vinda de Jesus. Quando aqueles muros foram destruídos, quando o templo foi destruído, quando aquela cidade foi destruída, ali nós temos um vislumbre daquilo que aconteceria no futuro. Da mesma forma que aconteceu com aquela cidade, da mesma forma que aconteceu com aqueles crentes que viviam naquele lugar, acontecerá também na segunda vinda de Jesus. E é isso que nós vamos estudar a partir de agora. Sabe, nenhum sinal vale isoladamente. Podem ocorrer várias vezes ao longo dos séculos. Os sinais que Jesus disse que aconteceria podem se repetir por vários anos. Jesus advertiu: tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Mateus 24, verso 6. Todos os sinais em maior intensidade indicam que o fim está próximo. Ninguém sabe o dia e a hora. Ninguém sabe quando isso de fato vai acontecer. Mas nós precisamos estar atentos a esses sinais que Jesus disse que aconteceria, porque viria então o fim. Eu posso dizer para vocês que dentro dos sinais aqui de Mateus 24, nós temos 4 tipos de sinais diferentes. Olha só, sinais no mundo religioso, sinais na política, sinais na natureza e sinais na sociedade. Quando Jesus respondeu aos discípulos quais sinais, ele apresenta aqui 4 tipos de sinais. E nós vamos ver a partir de agora. Com a Bíblia aberta, agora nós vamos para Mateus 24, verso 24. Mas antes eu gostaria de orar com você, porque a Bíblia vai falar ao nosso coração. A Bíblia vai revelar profecias, sinais que já estão se cumprindo. E nós precisamos então do Espírito Santo nesse momento para entender essa parte da Bíblia que fala dos últimos dias dos quais nós estamos vivendo. Ore comigo mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra tem muitos sinais indicativos de um mundo que será destruído, de um mundo que não existirá mais, Senhor. O próprio Jesus disse que sinais aconteceriam, sinais em várias porções da sociedade, na natureza, sinais no mundo religioso. E nós queremos entender esses sinais à luz da tua santa Bíblia. Que o Espírito Santo ilumine a nossa mente nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Bem, Mateus 24 é um dos capítulos proféticos da Bíblia. E eu gostaria agora de ver esses sinais com você. O primeiro sinal está no verso 24. Acompanhem comigo aí na sua Bíblia. Mateus 24, verso 24. Olha o que diz Jesus. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Esse é um ponto importante da profecia. Esse é um ponto importante do sermão profético de Jesus. Ele diz que nos últimos dias viriam pessoas dizendo que era o Cristo, dizendo que era o Messias, dizendo que era o Salvador, que iria solucionar o problema da humanidade. Mas ele disse que seriam falsos cristos e falsos profetas também. Jesus está dizendo que pessoas, talvez ali com a Bíblia na mão, talvez dizendo serem mensageiros do próprio Deus, seriam também falsos profetas, falsos mensageiros. E é por isso que nós precisamos estar conectados com a Bíblia. É por isso que nós precisamos estudar a Bíblia,
para entender quem são essas pessoas. Quem são essas pessoas que, ao invés de levar para o reino de Deus, estão tirando pessoas do reino de Deus? Elas iriam usar também grandes sinais e prodígios, fazer maravilhas. Mas, amigos, eu gostaria de citar alguns exemplos na história. Por exemplo, Jim Jones, líder em São Francisco, Califórnia. Ele rejeitou a Bíblia e disse: olhem para mim. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas que seguiram essa pessoa, lá nos Estados Unidos, quase 1000 morreram na floresta da Guiana, por conta desse sujeito, que pediu para que as pessoas esquecessem a Bíblia, dizendo que tinha solução para a vida delas, mas que na verdade as levaram para a morte. Outro sujeito bem conhecido, David Koresh, ele disse assim: eu sou o Cordeiro de Deus. E a história diz que uma grande tragédia aconteceu em uma cidade do Texas. Koresh se dizia Messias, mas na verdade estava enganando os seus seguidores. O terceiro exemplo que eu gostaria de citar é de Marshall Applewhite. E ele dizia assim, que uma nave espacial levaria os seus seguidores e que um cometa iriam levá-los para um outro lugar, para uma outra dimensão. Sabe o que aconteceu? Naquele grupo houve um grande suicídio em massa. Sabe, amigos, as profecias bíblicas não falham. As profecias bíblicas indicam que falsos cristos, falsos profetas têm surgido a cada ano, a cada momento da história. E Jesus disse que nós deveríamos ter cuidado, porque esse seria um sinal de que ele estaria próximo de voltar a essa terra. Mas eu gostaria de apresentar um outro sinal. Está lá em Mateus 24, agora nos versos 6 e 7. Mateus 24, versos 6 e 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Acompanhem comigo, Mateus 24, versos 6 e 7. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Aqui nós temos sinais na vida política, nos governos, nas nações. Jesus disse que nos últimos dias, antes da sua vinda, haveriam rumores, guerras, nação contra nação, reino contra reinos. Não precisa nem falar que você já sabe que há muitos anos a humanidade tem sofrido com guerras entre nações e também uma grande guerra urbana. Por exemplo, nosso país não está em guerra com nenhum outro país, mas nós temos uma guerra urbana instaurada em muitas cidades da nossa nação. Mas eu gostaria de falar de guerras entre nações. Olha só, para você ter uma ideia, só no século XX, 165 conflitos se instauraram no mundo. Só no século XX. 160 milhões de pessoas foram mortas por guerras. Pela primeira vez na história, no século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais. Guerra da Coreia, Vietnã, a Indochina, Iraque, Irã, Oriente Médio, África, guerra em todos os lugares. Terrorismo no mundo, criminalidade e insegurança, somente no século XXI. No século XX, aliás. E no século XXI? No século do qual nós estamos vivendo, não é diferente. As guerras têm se intensificado, conflitos têm se intensificado, pessoas têm morrido e as coisas vão se afunilando cada vez mais. Cada vez mais. Sabe o que isso indica, meus amigos? Sabe o que isso indica? De que Jesus está voltando. Todo esse cenário armado por Jesus na mente dos discípulos, de sinais, era para apontar a sua volta, a sua segunda vinda. E você, está se preparando para esse dia? Mas olha, Jesus não parou por aí. Ele também disse que haveriam outras situações.
ele disse que o mundo estaria realmente em um grande caos. A Bíblia aponta para um cenário destrutivo entre nós, seres humanos. E eu gostaria de citar um outro texto. Agora você vai para Apocalipse, capítulo 11, verso 18. Apocalipse 11, verso 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Um livro da revelação do Apocalipse. Diz assim: na verdade, as nações se enfureceram. Apocalipse 11, 18. As nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo para serem julgados. A última parte diz assim: e para destruírem os que destroem a terra. No nosso encontro anterior, nós vimos um sonho do rei Nabucodonosor, onde no final do sonho, uma pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas, destruía aquela estátua. E agora se iniciaria, a partir daquele momento, um reino eterno. Um reino eterno. Esse reino eterno será instituído para justamente tirar de cena aqueles que estão destruindo a terra, a criação de Deus. Nós, seres humanos, nós mesmos, estamos destruindo a criação de Deus. Nós estamos destruindo os seres humanos. Nós estamos destruindo a natureza. Nós estamos destruindo o ecossistema. E sabe o que acontece? Acontece que agora nós começamos a observar sinais na natureza. E Jesus também predisse isso. Em seu sermão profético, ele disse que aconteceriam sinais na natureza. Mas alguém pode dizer assim: mas isso sempre aconteceu? Essas coisas sempre aconteceram? Sim. Mas o que Jesus disse é que nos últimos dias, essas questões iriam se intensificar. E deixa eu trazer alguns dados para você. O número de desastres causados por inundações, tempestades, tem subido mais ou menos 7,4% ao ano, a cada ano. Essas coisas têm se intensificado. Você pode acompanhar no noticiário. Cada ano que inicia, nós temos tragédias aí por desastres naturais. Sabe, amigos, isso tem se intensificado não só aqui no nosso país, mas no mundo todo. A temperatura do mar tem subido, por exemplo. As marés têm trazido problemas para muitas cidades. Em 30 anos, furacões, tufões, tornados se tornaram mais frequentes na vida daquelas pessoas que vivem em locais que são suscetíveis a essas tragédias naturais. E muitos locais também que não existiam também tragédias como essas estão acontecendo. Terremotos estão acontecendo em lugares que não aconteciam. Isso são sinais que Jesus estava ali dizendo aos discípulos. E essa mensagem chega a nós também. A palavra de Deus, a revelação de Deus, chega a nós também. E existe um outro fator dentro dessa citação de Jesus. Em Mateus capítulo 24, verso 7 agora. Mateus 24, verso 7. O mesmo texto que nós citamos agora há pouco. Jesus disse assim, que haveria terremotos. Terremotos em vários lugares. Terremotos em vários lugares. Tsunamis, deslizamentos de terra, avalanches, tornados, erupções vulcânicas. A cada ano estão quebrando recordes. A cada ano tem se intensificado. A cada ano tem tido efeitos desastrosos em todo o mundo. Lugares que ainda não tinham esses efeitos, como eu falei, estão acontecendo agora. E esses sinais vão se intensificar mais e mais, segundo a palavra de Deus. Nós temos vários relatos. Por exemplo, em 2008, 70 mil pessoas morreram em uma cidade chinesa e 18 mil nunca foram encontradas. Um terremoto devastador em uma das províncias da China. Em 12 de janeiro de 2010, um grande terremoto abalou o Haiti e nós acompanhamos. 220 mil pessoas morreram naquele terremoto e mais de 3 milhões foram seriamente afetadas.
por essa ação da natureza. Mais de 25 bilhões de dólares têm sido gastos para reparar danos de desastres como esse. Sabe o que isso indica? Que Jesus está voltando. São os sinais da palavra de Deus se cumprindo. E você pode ligar a TV ou acompanhar pela internet. São coisas que estão acontecendo aos nossos olhos, preditas pela palavra de Deus. Mas não para por aí. Eu gostaria de analisar com você o que está dentro da última parte do verso 7. Porque em Mateus, Mateus 24, verso 7, Jesus ainda disse que haveria fomes, pestes em vários lugares. Fomes e doenças, pragas terríveis, pestes, pandemia, epidemia, em vários lugares. E será que isso está acontecendo hoje? Você sabe que estamos vivendo em um tempo como esse. Alguns se perguntam, né? Por quê? Por que essas coisas acontecem? Mas antes de falar de epidemia, eu gostaria de falar sobre a fome. Sobre a fome. Há muitos lugares em que milhões morrem de fome a cada ano. E não precisa a gente ir longe. Às vezes, quando a gente fala de fome, nós sempre pensamos em lugares, em países mais pobres do que o nosso. Mas em nosso país, um país rico em riquezas naturais, em muitos, nós temos no Brasil muita diversidade da natureza, de minérios, enfim. Em um país rico como o nosso, nós também percebemos que muitos estão passando fome. E o pior de tudo isso é a desigualdade. Enquanto muitos estão morrendo de fome, alguns estão sofrendo com obesidade, por exemplo. Mas a Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas, a FAO, estima que 793 milhões de pessoas sofrem de subnutrição crônica no mundo. Quase 1 bilhão de pessoas sofrem por conta dessa questão. Desigualdade. E Jesus, ao conversar com os discípulos, falar com os discípulos, ele apontou para esse grande sinal que aconteceria no nosso mundo. E é o que nós estamos vivenciando. 21 mil pessoas morrem a cada dia. A cada dia. E 7,7 milhões por ano morrem por conta da fome. Por não ter um alimento ali saudável em suas mesas. E acabam sofrendo questões de saúde por essa falta. Essas coisas estão se intensificando. O homem ainda não conseguiu erradicar a fome no mundo. Na verdade, as desigualdades só aumentam. Esse é um sinal apontado pela Bíblia de que estamos vivendo os últimos dias. Agora sim, vamos falar das doenças. Doenças que têm assolado a nossa vida. E nesse momento estamos aí no meio de uma pandemia mundial. Antes de uma vacina, já surge uma outra doença. Antigas doenças estão surgindo. A ciência está avançando? Sim, a ciência está avançando. Mas a profecia não falha. O homem não está conseguindo controlar essas doenças. O esforço não está sendo suficiente para erradicar esses problemas que estão acontecendo em nosso meio. Deus viu o futuro e anunciou para nos prepararmos. Deus viu que muitas coisas iriam acontecer e nós precisamos nos preparar. Sinais por toda a parte nós temos. E um dos sinais são doenças. Você pode estar sofrendo, você pode conhecer pessoas, você pode saber de histórias, doenças, pestes em todos os lugares, países ricos, países pobres, ninguém está escapando disso. Muitos pensavam que nações ricas poderiam se livrar das doenças, mas não é bem assim que nós estamos vivenciando em nossa sociedade. Esse é mais um sinal predito
por Jesus. Mas eu gostaria de apresentar o último sinal. Agora vá para o verso 24. Acompanhem comigo aí no verso 24. No capítulo 24, no verso 14, aliás. Acompanhem comigo. Mais uma vez, em Mateus 24, verso 14. Olha só o que diz a palavra de Deus. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sabe, amigo, você que está me ouvindo nesse momento, Jesus disse que muitos sinais iriam acontecer. Jesus disse que muitos sinais iriam se intensificar até a sua volta. Mas existe um sinal. Esse sinal é o último sinal, que é a pregação do evangelho. E deixa eu dizer algo para você. Jesus não fala de que esse sinal seria talvez ali condicional. Jesus não está dizendo aqui que para esse sinal acontecer dependeria exclusivamente do homem. Não. A Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado. Será pregado. E então virá o fim. E deixa eu dizer algo para você. Nós temos vivenciado uma explosão do conhecimento bíblico. Pessoas de todas as raças, línguas e povos têm tido contato com a palavra de Deus. Nós temos a tecnologia. Nesse momento eu estou falando para você, e quantas pessoas, centenas de pessoas a cada semana têm escutado esses sermões baseados na Bíblia Sagrada. Existe um anseio pela palavra de Deus. Pessoas do mundo todo têm conhecido do Evangelho. E Jesus disse que esse seria o último sinal. E esse sinal tem se intensificado no mundo todo. Eu quero dizer para você que a profecia está sendo cumprida diante dos nossos olhos. Sinais estão acontecendo, sinais proféticos, sinais que foram revelados pela palavra de Deus. E eu pergunto, o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos olhando para esses sinais e achando que as coisas estão dentro da sua normalidade? Ou será que nós estamos olhando para esses sinais e nós estamos nos preparando para esse grande dia? Ninguém imaginaria que um vírus poderia parar o mundo inteiro, parar nações pobres, nações ricas. Ninguém imaginaria. E isso aconteceu diante dos nossos olhos. Isso são indicativos que a palavra de Deus não falha. A palavra de Deus não falha. E quanto a esse último sinal, eu quero dizer para você que esse evangelho está sendo pregado em todos os países da terra. Que esse evangelho está sendo conhecido em todas as nações. E esse é o último grande sinal. E você? Você tem recebido esse evangelho no seu coração? Você tem recebido esse evangelho na sua vida? E essa palavra tem transformado a sua vida? Todos esses sinais que apresentamos, à luz da palavra de Deus, apontam para duas coisas. Duas coisas. A primeira delas é que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Está muito perto desse dia acontecer. Se você analisar a história humana, se você analisar a palavra de Deus, se você analisar a ciência, se você analisar o coração humano, se você analisar o que está acontecendo ao seu redor, você vai entender que Jesus está voltando. A palavra de Deus não falha. Muitos sinais, muitas revelações proféticas nós recebemos e se cumpriram. Sabe, amigo, a segunda coisa é que precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados para esse dia. O que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo com essa verdade que você está recebendo? Porque milhões de pessoas
tem decidido a cada dia estar ao lado de Jesus? Milhões de pessoas têm se entregado a esse Deus através do santo batismo? E você? Você está se preparando para esse grande dia? Se você não se batizou ainda, se você não selou a sua vida com Cristo, você está se preparando para esse dia? Sabe, amigos, hoje é o momento de você tomar uma decisão. Não uma decisão que, de momento, não uma decisão pelo seu emocional, não uma decisão porque outros estão tomando, mas uma decisão definitiva para servir a Jesus Cristo. Uma decisão definitiva para servir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No sermão profético de Mateus 24, Jesus deixou claro que sinais aconteceriam antes da sua vinda. E esses sinais estão se intensificando. Você quer estar preparado para esse dia? Você quer recebê-lo? Nós vamos ouvir uma música. E depois, eu gostaria de orar por você. A quem lhe ofendeu, quem veio contra mim, feriu meu eu. O que farei então com quem já machucou meu coração? Se a mágoa está guardada em mim, estou preso, sou refém do que é ruim. Meu Deus, me ajude a perdoar, me dá libertação. Eu necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei, leve mais uma vez. Você já confiou em alguém que o traiu, quem o agrediu, e se arrepende do que fez? Se a raiva atormenta sua mente, então repita essa oração. Meu Deus, me ajude a perdoar, me dá libertação. Necessito amar também. Deixo as cargas pra trás, mágoas vou esquecer, e assim viverei, leve mais uma vez. Esteja em mim com o teu Santo Espírito, eu reflito o amor que vem de ti, pois é assim, sem o
Meu Deus, me ajude a perdoar, me dá libertação. Amém. Jesus quer transformar a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer dar a você uma certeza, uma única certeza. Uma certeza de um mundo melhor, de um mundo de paz, de um mundo de amor, de um mundo de misericórdia, de um mundo de intensa felicidade. Mas isso só será possível após a sua segunda vinda a esse mundo, após a segunda vinda de Jesus a essa terra. Porque segundo a palavra de Deus, quando Jesus retornar a essa terra, esse mundo caído, cheio de problemas, de guerras, doenças, desigualdades, será transformado, será restaurado. A perfeição do Éden, do início da história humana. Você quer estar com Jesus? Você quer se preparar para esse dia? Eu gostaria de orar por você. Obrigado, Senhor, pela revelação da Tua santa palavra. Porque o nosso Deus não nos deixa, talvez, sem respostas, principalmente com relação ao nosso futuro. Muitas coisas nós não entendemos. Muitas coisas, Senhor Deus, nós não compreendemos. Mas Tua palavra é clara. A Tua Bíblia é clara. A Tua santa Bíblia não deixa dúvidas de que esse mundo será restaurado em breve. Que possamos nos preparar para esse grande dia, que possamos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor, para que daqui a algum tempo possamos estar contigo, morando eternamente em um lugar perfeito de paz e amor. Cuida de cada um de nós. Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida desses que estão nos escutando nesse momento. Fala sempre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E na próxima semana, nós teremos mais um encontro, desvendando mistérios da profecia, à luz da palavra de Deus.